Pessoal, agora eu vou resolver o outro da lista lá, que era o que faltava. Quem gosta dessas coisas, quiser anotar, esse segundo aqui da lista, esperar compartilhar a minha imagem com vocês. Esse segundo aqui da lista, ó, cadê? Esse se A é igual a esse valor aqui, para quem gosta de anotar isso, é da Prefeitura de Guararema, tá? 2006. A Prefeitura de Guararema também é bem exigente nos seus concursos públicos para pedagogos. É ele que nós resolveremos agora. Então, vou anotar ali o exercício, lembrando que o anterior nós já resolvemos, é a alternativa B. E agora, aquele segundo ali está dizendo assim, ó, se A é igual a raiz quadrada da raiz quadrada de 6 menos 2, vezes a raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 6. Aí ele passa que o A é esse valor, mas ele não pede o valor de A. Ele pede o valor de A ao quadrado. Então, ele quer esse valor ao quadrado. Vou interromper aqui o compartilhamento para que veja melhor a minha tela e para que eu me veja melhor na tela aí também. E é esse exercício, então, que nós resolveremos. Aqui ele está só transcrito aqui, ó. Essa é puramente transcrição dele. Se esse é o valor de A, então ele pergunta qual o valor de A ao quadrado. Certo até aqui, então, gente? Então, a primeira coisa que eu farei é assim, ó. Se eu tenho o valor de A, e ele está me pedindo o valor de A ao quadrado, eu tenho que... Esse exercício é o clássico, inclusive, mesmo sendo de concurso público, ele deve ser resolvido pelo princípio da balança, que nós vimos lá na aula de álgebra, e que hoje eu vou revisar rapidamente com vocês aqui na hora de falar sobre educação matemática. O princípio da balança diz o seguinte, ó, quando eu vejo um sinal de igualdade em uma sentença, significa que é uma balança de peso, uma balança de prato, uma balança de libras, dessa aqui, ó, que está em equilíbrio, que está aqui também. Então, a balança significa o sinal de igualdade. E numa balança, para que ela se mantenha em equilíbrio, eu posso fazer o que eu quiser de um lado, contanto que eu faça também de outro, ó. Eu tenho uma balança dessas de prato em equilíbrio. Se eu quiser colocar um elefante de um lado, vai fazer assim, ó. Se eu quiser que ela se mantenha em equilíbrio, basta colocar um elefante do outro. Então, a ideia de um sinal de igualdade, quando eu penso no princípio fundamental da balança, é assim, ó, o que eu faço de um lado, eu faço também do outro. O exercício não me pediu o valor de A, ele me pediu o valor de A ao quadrado, ó. Segredinho para resolver isso daqui é muito, muito fácil, ó. Vou pegar esse A que está aqui e vou elevá-lo ao quadrado, ó. Só que se eu elevei um lado da minha igualdade ao quadrado, eu tenho que necessariamente elevar o outro também. Então, olha só o que eu fiz, ó. Um lado da igualdade ao quadrado, ao mesmo tempo eu tive que elevar o outro lado ao quadrado também, ó. Só que lembra da regrinha? O quadrado, ele elimina a raiz. Então, esse quadrado que está aqui eliminará essa primeira raiz aqui, ó, e essa daqui. Aí eu posso cortar com quadrado aqui. Quadrado e raiz quadrada se eliminam, ó. Então, esse quadrado mata essas duas raízes primeiras que estão de fora. Aí eu colocarei assim aqui embaixo. Veja se vocês entendem a sequência. Ó, já eliminando a primeira raiz. A ao quadrado ficará assim, ó, sem a primeira raiz agora. Raiz de 6 menos 2 vezes 2 mais raiz de 6. Ficou assim, ó. Aí, o que eu tenho que fazer nesse caso específico? Vou colocar os parênteses só para explicar para vocês. Nem precisaria aqui, mas é importante colocá-los, ó. Ficou desse jeito, ó. Observe fazer o encadeamento lógico aqui, só para que vocês percebam tudo que foi feito. Veja se vocês entendem na setinha azul ali o que foi feito, ó. A sentença original do exercício não tinha aquele quadrado. Só que ele pediu o valor de A ao quadrado. Como ele pediu o valor de A ao quadrado, se eu colocar o quadrado aqui, ó, que é o valor que ele quer, eu tenho que colocar desse lado aqui também.
Colocando quadrado, quadrado e raiz são operações inversas, portanto, elas se anulam. O que sobrou foi isso, ó. Só executar essa continha agora e chegaremos no resultado, ó. Vamos lá executar essa continha? Para executá-la, basta eu perceber o seguinte, ó. Vou colocar aqui. Regra do chuveirinho, ó, conhecido na matemática como propriedade distributiva lá. Então, vamos lá. Raiz de 6 vezes 2 vai dar 2 raiz de 6. Só copia, ó. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Sinais diferentes. Depois, raiz de 6. Raiz de 6 vezes menos 2. Menos 2 raiz de 6. E menos 6 vezes raiz de 6 vezes raiz de 6 vai dar mais raiz de 6 ao quadrado. Veja se vocês entendem o que foi feito. Eu vou descrever com muita calma aqui para vocês. Ó. Raiz de 6 vezes mais 2 deu 2 raiz de 6. Menos 2 vezes mais 2 deu menos 4. Raiz de 6 vezes raiz de 6 deu raiz de 6 ao quadrado. Raiz de 6 vezes menos 2 deu menos 2 raiz de 6. Ficou assim daqui para cá. Quem quiser organizar melhor é só observar aqui. Ó. Primeiro eu vou fazer esse. Só vou olhar para de cima. Ó. Raiz de 6 vezes 2, 2 raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6, mais raiz de 6 ao quadrado. Agora nós vamos para menos 2. Ó. Menos 2 vezes menos mais 2, menos 4. Menos 2 vezes raiz de 6, menos 2 raiz de 6. Tenho 2 raiz de 6 positivo aqui e negativo aqui, ó. Mais com menos, zerou esses dois aqui, ó. Aqui deu zero. E raiz de 6 ao quadrado, ó, o quadrado corta com a raiz. Ficou só menos 4 mais 6. Portanto, o A ao quadrado ficou assim, ó. Menos 4 mais 6. Ó, menos 4 mais 6. A resposta disso, 2. Indo lá para a lista para assinalar a alternativa correta. Professor, mostra de novo, você tira muito rápido. Mostro sim. Desculpa. Mostrando de novo, ó. Quem quiser printar a tela, fazer qualquer coisa aí, tá aqui, ó. A essa distância aqui, vocês enxergam bem ainda, pessoal? Sim. Professor, você poderia fazer de novo, por favor? Sim, claro. Ó, antes eu vou só recapitular o que foi feito. É bom, verdade. Eu achei complicada essa, professor. O exercício me passava só o valor de A, não tinha esses parênteses aqui ao quadrado. O que eu tenho que lembrar sempre é que quando eu trabalho com potência e com raiz, o quadrado corta a raiz, tá bom? Então, exercício, esse é o enunciado do exercício, vou colocar em cima aqui. Sem o quadradinho, ó. O exercício era A, que é igual a raiz da raiz de 6 menos 2, que multiplica raiz de 2 mais raiz de 6. O exercício era esse aqui, ó. Esse é o exercício original, ó. Aí, o que eu fiz? O exercício não queria o valor de A, portanto, eu não vou sair calculando aqui. O exercício me pediu o valor de A ao quadrado, ó. Pelo princípio da balança, se esse lado da igualdade aqui onde está o A, se ele vai ser elevado ao quadrado, então, necessariamente, o segundo membro, o lado de lá do sinal de igualdade, também tem que ser elevado ao quadrado, ó. Então, tem que lembrar sempre do seguinte, o quadrado elimina a raiz. Aqui eu tenho duas raízes, uma dentro e essa de fora. Eu não posso eliminar a raiz de dentro, porque eu tenho um quadrado só aqui. Ó. Esse quadrado só elimina as primeiras raízes aqui, as de dentro ficam. Ó.
Então, cortei o quadrado com a raiz. É como se eu tivesse gasto esse quadrado com essas raízes de fora aqui, ó. Então, cortei o quadrado aqui com a raiz, porque raiz quadrada e elevado ao quadrado, por serem operações opostas, elas se anulam. Aí nós vamos aqui para a linha de baixo, ó. Observe que aqui eu só tirei aquela raiz grande que estava do lado de fora, ó. Ela saiu fora, ela gastou com o quadrado, ó. Agora aqui, quando eu tenho uma multiplicação assim, tem que aplicar a propriedade distributiva. Vamos lá. Raiz de 2 vezes 2. Ó, vai dar 2 raiz de 2. Não opero raiz... Aliás, raiz de 6, desculpem. Não opero raiz quadrada inexata assim, tá? Ó. Raiz de 2. Raiz de 6, aliás. Raiz de 6 vezes 2 dá simplesmente 2 vezes raiz de 6. Ó, 2 raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6. Raiz de 6 ao quadrado. Agora vamos para o 2, ó. Menos 2, olha que aqui é negativo, ó. Menos 2 vezes mais 2, porque o daqui é positivo. Menos 2 vezes 2, ó, sinais diferentes, sempre negativo. 4 negativo. Menos 2 vezes raiz de 6, menos 2 raiz de 6. Aí o que eu tenho nessa sentença aqui, ó? Tenho 2 raiz de 6 menos 2 raiz de 6. 2 menos 2, zerou. Cortei os 2. Ficou menos 4 e raiz de 6 elevado ao quadrado. O quadrado corta com a raiz, ó. Embaixo, o que ficou? Ó? Esse morreu. O raiz de 2 cortou com a raiz, ó. Aliás, o quadrado cortou com a raiz. Portanto, aqui fica só o 6. Quem que sobrou? Ó? Menos 4 mais 6. Devo 4 e tenho 6 para pagar, continuo com R$2, ó. A ao quadrado vale 2. Tá calculadinho. Depois eu vou subir esses vídeos pro YouTube e passar os links para vocês. Aí dêem uma olhada neles assim com bastante calma que aí vocês conseguem resolver. Aí vamos lá ver qual é a alternativa correta naquele lá, ó. A ideia é que mesmo tendo a solução, que vocês depois com muita calma lidem com esse exercício. O que eu quero dizer com lidem com o exercício? Tenta resolvê-lo, mesmo tendo a resolução do lado, vendo o vídeo e tudo mais, tenta resolvê-lo sozinho, para tentar entender os processos internos da matemática. Lembrando que esse exercício, sim, é nível hard, é dos mais difíceis, mas eu coloquei também para não fazer nem abstinência de conhecimento, que o pessoal chama, né, nem para negar conhecimento, e para mostrar para vocês que sim, tem alguns concursos públicos que vão cobrar bem de vocês aí. Então a resposta deu 2. Alternativa B também aqui, ó. A ideia é eleva ao quadrado esse lado, elevo esse também. O quadrado desse lado, por onde meu mouse passa sobre agora, ó, eliminará essas duas raízes mais externas. É só aplicar a distributiva aqui, ó. Propriedade distributiva lá do chuveirinho. Logo a gente vai chegar no valor que vale 2. Então essa é a alternativa B e essa é a alternativa B. Da lista, ó, olhando para a lista como um todo, da lista nós já fizemos alguns desses, acho que nós fizemos os 2, acho que nós fizemos alguns desses também. Aí Falta só esse. Isso. Esse daqui eu vou fazer assim, tá? Vou pedir para que vocês tentem com muita calma e eu começo a aula da quinta-feira que vem resolvendo esse daí, tá bom? Senão dá tempo de eu falar dos outros exercícios e da parte de educação matemática com vocês. Mas aí na quinta-feira que vem eu começo a aula resolvendo esse daqui, ó. Tá certo? Esse daqui é de uma universidade. E eu queria muito que vocês tentassem primeiro, que lidem com ele, que dê uma olhada com bastante calma nisso, ó. E eu resolverei só esse daqui. Os outros da lista, se nós observarmos, já foram todos resolvidos nas aulas anteriores. Aí só vai ficar faltando esse. Esse eu queria que vocês tentassem. Tudo bem, gente? É claro que eu vou resolver com vocês, não se desesperem. Próxima aula nós começaremos por esse, mas eu queria que vocês tentassem. Agora eu vou mostrar para vocês e resolver alguns exercícios, mas antes eu preciso comentar com vocês da parte de educação matemática que virá naquele questionário que eu falei para vocês que eu vou mandar valendo nota também. Antes disso, nós precisamos fazer uma revisãozinha básica. Deixa eu ver onde é que está. Cadê? A gente precisa fazer uma revisãozinha básica lá na nossa parte de álgebra que nós estudamos. Não sei se vocês se lembram que eu fiz até uma apresentação de slides para vocês.
de álgebra. Eu vou só relembrar rapidinho e vou terminar a parte do conteúdo de álgebra. Só um minutinho que eu já vou compartilhar com vocês. Deixa eu fazer uma pequena limpezinha aqui. Prontinho. Só um minutinho que já vai aparecer. Esses slides eu também mandarei lá no grupo, uma revisão bem rápida sobre a parte de álgebra, porque nós já vimos, inclusive, essa apresentação de slides, vou fazer uma revisão rápida, porque será importante para vocês responderem algumas perguntas de múltipla escolha que estará lá naquele questionário que eu falei para vocês que eu estarei enviando ainda hoje. Ó. Primeiro, relembrando do que é álgebra. A única coisa que eu quero que vocês lembrem da parte de álgebra é essa segunda definição aqui, ó. Álgebra é conhecida como estudo da pura forma ou álgebra é conhecida como a matemática literária. Só isso. O que é álgebra? Matemática literária. É a parte da matemática onde as letras começam a aparecer. Ou seja, se eu tinha um A envolvido naquele exercício que acabei de resolver, aquele é um exercício de álgebra, porque envolve as letras. Aí, seguindo aqui, ó, a álgebra é responsável pelas equações. Eu só quero que vocês se lembrem que as equações é uma conta matemática que tem uma igualdade e uma letra para ser encontrado o valor dessa letra. Essa letra é conhecida como incógnita. Pode ser qualquer letra do nosso alfabeto. Aqui eu tenho alguns exemplos de equações, ó. Nós vamos resolver algumas daqui a pouco. Depois eu falei para vocês sobre o princípio da balança, que é importantíssimo trabalhar com o aluno com balanças desse jeito, porque essa balança é o que sustenta toda a ideia de álgebra, foi construída por conta dos gregos, que resolviam aqueles exercícios só com balanças, ó. Eles resolviam isso com balanças de fato, a famosa balança de libras, a balança de comparação de pesos, a balança de pratos. Aqui outro exercício da balança de pratos, que pode ser matematizado, vou falar com vocês sobre isso mais tarde. Aqui a matematização de um exercício de balança, ó. 5x pesam 600 gramas, ó. Quanto pesa cada um dos x? Só resolver a equação, ó. Aqui um exemplo de balancinha que vocês podem estar comprando. Eu pesquisei de novo lá, essa balancinha agora está custando R$ 9,20, essa daí, para levar para a sala de aula, para os alunos poderem não só montarem a balança, como trabalharem com ela também. Eu lembro que aqui que eu queria parar um pouquinho e dar uma atenção maior com vocês, ó. Eu lembro que na aula que nós falamos sobre álgebra, eu falei sobre um exercício em forma de brincadeira para nós fazermos com os alunos, que é o famoso exercício do quem sou eu. Esse exercício do quem sou eu, ele serve para que o aluno saia da matemática da álgebra, chamada de álgebra retórica, que eu vou explicar isso para vocês aí embaixo, lá atrás, venha para a álgebra chamada de álgebra sincopada e, por último, a álgebra simbólica. Vamos lá, o que é isso de álgebra retórica? Se nós lembrarmos do termo retórica, ele vem de fala, é a álgebra falada, é quando eu brinco do quem sou eu. Por exemplo, quem sou eu? Se multiplicado por 2 e somado 3, viro 11. Quem sou eu? Multiplicado por 2 e somado com 3, eu me transformo no 11. Quem sou eu? Olha que dá para fazer isso de cabeça, ó. Se multiplicado por 2 e somado com 3, eu viro 11. Qual número que somado com 3 vira 11? Ora, é o 8. Sou um número que, multiplicado por 2, somado com 3, vira 11. Se ele foi multiplicado por 2, então esse número é o 4. Olha só, quem sou eu? Se multiplicado por 2, vira 16. Ora, sou o 8. Quem sou eu? Se multiplicado por 3, vira 27. Ora, eu sou o 9. E brincar com os alunos todo dia nisso, eu estou fazendo uma coisa chamada de álgebra retórica. Álgebra retórica é aquela falada. Depois o aluno vai para a álgebra sincopada. O que é álgebra sincopada? É aquela álgebra que é um misto do que é falado, mas eu já consigo escrever alguma coisa. É isso aqui, ó. A ideia é deixar esses quadradinhos em branco e deixar que o aluno os preencha, ó. Qual o número que multiplicado por 2 e somado com 6 vira 14, ó? O número que vem aqui dentro do quadradinho.
completa essa sentença é o número 4. 3 vezes um número mais 4 dá 10. Que número é esse? Que número que eu tenho que colocar aqui dentro do quadradinho? Então, no momento que eu estou nesse estágio aqui com os meus alunos, eu estou num processo da álgebra chamado de álgebra sincopada. Síncope no dicionário da língua portuguesa quer dizer junção. Eu estou juntando um pouco da matemática através de símbolos com um pouco da matemática falada. Síncope, a junção das duas. Por último, eu tenho que conduzir o meu aluno até que ele chegue aqui, ó. Aqui ele está na álgebra real, conhecida como álgebra simbólica. Aí é assim que espera-se que ele resolva. Ó. 3x mais 4. Esse aqui, por exemplo, ó. X mais 7 igual a 27. O 7 está aqui somando, vai ao segundo membro, subtraindo. Portanto, x é igual a 27 menos 7. X é igual a 20. E, de fato, ó, nesta sentença aqui, se eu trocar o valor deste x por 20, ela vira verdadeira. Ó. 20 mais 7, 27. Então, vou num processo que é lento mesmo. Ó. Vou da álgebra retórica, só falada. Como que eu faço isso na prática, em sala de aula? Através de brincadeiras do tipo, quem sou eu? Os alunos proporão números. Sair do quem sou eu, vem para um outro tipo de álgebra chamada de álgebra sincopada. Eu faço uma síncope entre a álgebra falada e aqui já estão começando a aparecer os símbolos matemáticos. Até que eu chegue com o meu aluno nesse nível aqui, ó, chamado de álgebra simbólica. O legal é que isso virou uma técnica de ensino, isso é uma didática, mas é uma didática que vem diretamente da história da matemática. A história da álgebra também foi assim. A primeira álgebra que surgiu foi a álgebra retórica, depois a álgebra retórica se transformou em álgebra sincopada, na Grécia, depois a álgebra sincopada virou álgebra simbólica, que é a álgebra que nós temos hoje. É a matemática tal qual como a temos hoje. Então, historicamente, eu também vejo assim. Os gregos, como eles não tinham escrita matemática, os números gregos não servem para ser operados, eles faziam a álgebra só de maneira retórica. Eles falavam os problemas para os amigos, para os grupos de matemática, e esperavam que eles resolvessem. O nome disso é álgebra retórica. Depois, já lá no fim do Império Grego, bem depois já, perto do ano 100 depois de Cristo, aí eles já tinham a chamada álgebra sincopada, eles já tinham alguns números, eles já tinham alguns sinais de operação. Depois, com a chegada dos números indo-arábicos, a álgebra se transformou nessa toda simbólica que nós temos hoje, chamada álgebra simbólica. Essa história da matemática se transforma diretamente em sequência didática, sequência de ensino. Na hora que eu estou ensinando meus alunos, introduzindo as crianças no mundo da álgebra, é aconselhável, é o método mais eficaz de ensino que nós partamos da álgebra retórica, passando para a álgebra sincopada e, por último, a álgebra simbólica. Seguindo aqui para vocês, no dia dessa apresentação de slides, eu me lembro que comentei com vocês sobre alguns dados internacionais, o teste PISA, lá, tudo mais, para mostrar que a matemática está horrível. Era aqui que eu queria chegar. Ó. A história da álgebra enquanto didática. A história da álgebra enquanto didática, ela é herdada diretamente da história real da matemática. Eles pensaram simplesmente o seguinte, ó. Como a álgebra surgiu desse jeito na história, então nós, seres humanos, entendemos a álgebra dessa forma, será que se eu trouxer essa mesma sequência para dentro da sala de aula, funciona? E assim eles fizeram pesquisas e mais pesquisas acadêmicas sobre o assunto. Todas elas apontam para o seguinte, ó, a melhor forma de se ensinar álgebra para um aluno é seguirmos essa sequência. Primeiro a álgebra retórica, depois a álgebra sincopada, depois a álgebra simbólica. Então, primeiro eu venho com isso, fazendo uso da brincadeira do quem sou eu, da álgebra falada. Eu sou o dobro de um número que somado com 3 vira o 15. Quem sou eu? O dobro de um número somado com 3 vira o 15. Quem sou eu? Ó? Se vocês praticarem esse tipo de brincadeira, vocês perceberão que sim, dá para resolver as equações de cabeça. O segredo vira só, como agora passar isso que eu já tenho na minha cabeça, de forma retórica, eu lembro da fala, e transcrever isso para o papel. Aí eu começo a falar da álgebra sincopada.
Quando eu não começo mais ter isso, não preciso mais ter isso na cabeça, só resolvo, aí eu estou na álgebra simbólica. Depois eu darei exemplos para vocês. Agora eu preciso comentar com vocês rapidamente do que de como a matemática é tratada nos documentos oficiais, nos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, que vocês já conhecem. Os Parâmetros Curriculares Nacionais é um documento institucional, ou seja, faz parte do governo brasileiro, que dá parâmetros para todos os professores do Brasil, parâmetros e orientações para todos os professores do Brasil, de como deve ensinar. O problema é que o PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais, ele era regionalizado. Agora o nosso novo governo tem uma proposta de, ao invés de regionalizar o ensino, de criar no Brasil todo uma base comum de ensino. É chamada BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então, é um currículo só que se ensinará do Oiapoque ao Chuí. Essa BNCC não vem para substituir os PCNs, mas ela vem para trabalhar junto com os PCNs. E a BNCC, para todo o território nacional, divide a matemática nesses 4 ramos aqui, ó, nessas 4 ramificações da matemática. Número. O que é o número? São as 6 operações básicas e os princípios de contagem. É a ideia de se trabalhar com número. Depois que trabalhei com número, eu trabalho com álgebra, como nós já vimos anteriormente. Depois eu trabalho com o estudo do espaço e da forma, a geometria, pode ser entendida como estudo do espaço e da forma. E por último, eu trabalho com o aluno com estatística e probabilidade. Vocês terão uma aula específica de estatística e probabilidade. Portanto, nessa aula aqui, vocês terão terão 2 disciplinas, aliás, de estatística. Uma que é estatística básica, outra que é estatística e probabilidade do ensino da matemática. Uma aparece no 5º semestre e a outra vocês terão no 8º semestre. Como vocês terão essa matéria, a minha aqui, Fundamentos da Matemática, não entrará nela. Por isso que eu só fiquei na parte de número e de álgebra. Vocês ainda terão aulas de geometria, aulas de estatística e probabilidade, e depois uma outra aula chamada Fundamentos e Práticas do Ensino da Matemática, que é só de didática da matemática. Mas é dessa forma que os PCNs entendem a matemática. Ó. As 6 operações são elas: adição, subtração, divisão, multiplicação, radiciação e potenciação. Lembrando que a sequência correta, mais eficaz para o processo de ensino-aprendizagem é adição e multiplicação juntos, já falei com vocês bastante disso, subtração e divisão juntos. Depois que o aluno domina essa, aí eu mostro radiciação e potenciação juntos também. Então, o número refere-se aos princípios de contagem e às 6 operações fundamentais, e a álgebra refere-se ao aparecimento de letras e de comparações. A geometria faz o estudo do espaço e da forma. A estatística e a probabilidade faz tratamento da informação, certo? Pega informação, transforma em percentual, transforma em gráfico, mas basicamente pega a informação e transforma a informação em matemática. Seguindo aqui, ó. Toda a ideia, todo o processo de ensino e aprendizagem da matemática, segundo a BNCC, segundo os PCN, segundo todos os artigos científicos de educação matemática, se divide, se acomoda, se fundamenta em 3 ideias principais, em 3 pilares. O processo de ensino e aprendizagem da matemática, ele pode ser entendido como conceitual, atitudinal e procedimental. Conceitual são os conceitos, as ideias que pertencem à matemática. Por exemplo, adicionar nos traz a ideia de deixar junto, de juntar, de unir, certo? Subtrair nos passa a ideia de retirar, de tornar menor, e assim sucessivamente. Esses são os conceitos da matemática, certo? Para trabalhar de forma conceitual, o professor deve fazer uso da história da matemática, da etnomatemática, história da matemática, etnomatemática e dos conceitos fundamentais da matemática. Explicar mesmo o conceitinho, como eu fiz para vocês quando contei a história do famoso Brahmagupta e como é que surgiu o sinal de negativo e a ideia dos números negativos. A matemática ela é atitudinal, o professor deve, é papel do professor sim,
criar uma reação positiva do aluno em relação à matemática. Fazer com que ele tenha proatividade no sentido de resolver os exercícios, de estudar a matemática. É obrigação do professor mostrar a matemática, ainda que o aluno não goste, mas mostrar que ela é produto de cultura. Ela não vem do céu e é um conjunto de regras e normas sem sentidos. Ela é uma construção social criada para resolver problemas. E só por último, procedimental, pessoal. Por que só por último procedimental? Porque ao contrário do que vocês pensam e da forma como qual vocês foram educadas para isso, a matemática não pode, por vocês, nunca ser resumida a contas. É por isso que nós não trabalhamos mais com tabuada, é por isso que nós não ensinamos mais regras e sinais, é por isso que nós ensinamos as 4 operações básicas para fazer de várias maneiras diferentes, é por isso que nós trabalhamos muito com história da matemática. Todo professor de matemática deve privilegiar a ideia da matemática conceitual. É isso que diz os PCNs e a BNCC. Ou seja, é obrigação do professor de matemática do século XXI abandonar um pouquinho as contas, porque o século XXI é repleto de aplicativos, dispositivos eletrônicos que fazem contas. Então, ele deve abandonar a parte procedimental, que são as contas, e ele deve privilegiar a parte conceitual da matemática, os conceitos, porque é só com a conceitual que se resolve problemas. A parte atitudinal e procedimental não resolve. Eu posso saber calcular, eu posso chegar para o meu aluno e falar assim, quanto que é 53 mais 47? A 53 mais 47 é 100. Quanto que é 1.239 mais 1.427? Isso vai dar 4.322. Ótimo, ele sabe fazer isso conta. Agora, ele sabe resolver problemas. Quando ele não sabe resolver problemas, é porque ele não teve a parte conceitual da matemática. E é isso que a gente tem que privilegiar, a parte conceitual. Seguindo aqui. O meu slide mudou aí para vocês? Aqui para mim mudou. Foi. Mudou, né? A última coisa que eu queria falar para vocês hoje, antes de mostrar o questionário que eu enviarei para vocês, e falar um pouquinho da outra lista, é essa parte aqui, alfabetização e letramento matemático, outro conceito importante para a BNCC. Vamos lá, o que é alfabetização matemática? Dizemos que um aluno está alfabetizado. Esse eu vou até sair da apresentação e vou escrever aqui para vocês. Dizemos que um aluno está alfabetizado em matemática quando ele domina a escrita dos números, ou seja, eu chego para um aluno e falo assim, 5.437, escreva esse número, e ele sabe escrever, então ele domina a escrita das quantidades, e não as 6, mas as 4 operações básicas. Então, quando eu chego para um aluno, por exemplo, e falo assim para ele, 10 mais 12 é quanto? Ele 22. 15 mais 16, 31. 20 mais 42, 62. Legal. Ele é alfabetizado matematicamente. Ponto. Aí vem a parte do letramento matemático. Então, essa parte aqui refere-se à alfabetização matemática. Já quando o aluno sai... Alfabetização matemática. Quando o aluno sai desse processo de alfabetização matemática e ele já faz mais, e ele já faz mais do que isso, mais do que alfabetização matemática, nós dizemos que ele tem letramento matemático. Quando que um aluno tem letramento matemático? Um aluno tem letramento matemático quando ele domina o mundo das ideias matemáticas, quando ele resolve equações, quando ele resolve problemas, quando ele entende os dispositivos internos da matemática. O que são dispositivos internos? Ele não só entende quais são as sequências das operações, mas ele entende por que as operações têm sequência. Domínios internos da matemática.
Tá aí, aqui eu passei para vocês o conceito de alfabetização e letramento matemático. Esse segundo aqui é letramento, ó, além de passar exemplos. Então, qual é a ideia de um professor? Sempre partir letramento, então, alfabetização e letramento matemático. A ideia de um professor é partir da alfabetização matemática, ensinar contagem, o registro das quantidades e tudo mais, e as 4 operações básicas, e a partir do momento que o aluno já está alfabetizado matematicamente, passar por letramento, que é basicamente domínio das ideias da matemática, resolução de problemas, entender melhor o que é matemática, entender melhor as formas geométricas, entender como elas se relacionam. Para que ele entenda tudo isso, possa passar para o letramento matemático, é necessário, é imprescindível, é fundamental que ele já tenha passado pela alfabetização matemática. E era isso que eu queria passar para vocês agora. Aproveitarei esses minutos finais para mostrar para vocês o questionário aqui bem rapidinho, ó, que vocês resolverão explicar como é que vocês farão. Primeiro, ó, vocês me mandarão, deixa eu compartilhar com vocês. Primeiro, ó, vocês mandarão o questionário no próprio Word, tá, gente? Então, vocês pegarão no Word aqui. Opa, não é essa, não. Deixa eu interromper aqui e voltar para outra. Vocês responderão assinalando no próprio Word, vocês assinalarão as alternativas corretas. Vou mostrar aqui para vocês já. No próprio Word, vocês vão assinalar colocando, simplesmente passando por cima deles com a canetinha amarela. Isso acho que todo mundo consegue fazer, né? Eu vou ter que fechar algumas coisas aqui para aparecer o compartilhamento do meu Word. Legal, o Zoom está permitindo compartilhamento. Deixa eu conseguir pegar agora. Estão vendo a minha tela aqui, pessoal? Esses são os exercícios que vocês farão. Ó. Segundo o Constance Camille, existe uma sequência didática. Vocês vão escolher aqui a alternativa correta e passar o lapisinho sobre ela aqui, ó. Vou mandar no próprio Word, certo? É só isso que eu quero que vocês façam. E depois virem resolvendo todas as outras. Ao final aqui dessas pouquíssimas questões, 2 básicas aí para vocês que eu já comentei sobre elas, ó. Nessa 2 eu quero que vocês digam, primeiro a contagem biunívoca, depois a contagem ordenada multiplicativa, depois a ideia dos números negativos, as 6 operações, álgebra, descrevam tudo isso para que nós aprendemos aqui nas aulas de fundamentos da matemática. Essas são as atividades de vocês. Entregou todas as atividades, vou corrigi-las e passar as notas. Vou ficando por aqui, gente. Falta alguns segundinhos para terminar a aula. Qualquer dúvida é só perguntar lá no grupo. Já vou enviar lá